Fala pessoal, tudo bem? Olha só, primeiro passo aí rumo ao estudo da legislação foi dado. Realmente são questões bem conceituais no começo, então a gente vai bem devagarinho para você pegar do zero até conseguir gabaritar, quem sabe, uma prova de legislação. Esse gráfico que você vê em tela, vamos até dar ênfase para ele, não precisa ficar aparecendo. Ela vai retratar os pontos principais que você deve memorizar acerca da natureza da Defensoria Pública. Então, a gente vai ter, sabe o que aqui? Ó, a Defensoria é uma instituição, tá? E ela é uma instituição permanente. Ela é essencial à função jurisdicional do Estado. E ela vai incumbir o quê? Como instrumento do regime democrático? A orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos. Como é que ela vai fazer isto? Tá? Em todos os graus, tanto judicial e extrajudicialmente, de forma integral e gratuita a quem? Aos necessitados. Então, o termo que a gente utiliza odiernamente é necessitados, perfeito? Então, bora lá, a gente vai destrinchar cada um desses itens aqui para você ficar craque nessa legislação. Então, a Constituição, ela conferiu o quê? Um status, né, elevado, um status constitucional à Defensoria Pública. Por quê? Porque está no seu texto, só por isso. Essa é uma instituição, e a gente fala que é uma instituição independente. Por que independente? Imagine só. A gente tem aqui o Poder Judiciário, a gente tem o Poder Legislativo e nós temos o Poder Executivo. São os três poderes da República. Bacana, são os três poderes da República. Qual deles que a instituição, em qual deles que a Defensoria Pública está ligada? A Defensoria Pública faz parte do Poder Judiciário? A gente já viu que não. Faz parte do Executivo? Também não. Ah, então, Legislativo, né? Não. A Defensoria Pública, a exemplo do Ministério Público, não integra a estrutura de nenhum desses poderes. Por isso que a gente fala que ela é constitucionalmente autônoma, não está vinculado. Ah, mas tem que estar. Não está, ponto final. É isso que você leva para sua prova. Perfeito? E essa é uma instituição independente, justamente porque ela não está ligada a esses poderes, tá? Como a gente já viu, ela é essencial à execução do poder jurisdicional. Então, a gente tem ali o judiciário exercendo as suas funções e cabe à Defensoria Pública exercer a função que lhe cabe conforme a Constituição lhe atribui, tá? De forma a manter o Poder Judiciário em pleno funcionamento, tá? Que esse Poder Judicial seja realmente bem exercido. É importante anotar que ela é uma instituição também permanente, tá? É permanente porque ela sempre está à disposição, tá? Sempre está à disposição da população. Ah, professor, e nos fins de semana, feriados, à noite? Vai existir um regime de plantão ali, se for necessário, para atender a população. O outro lado dessa questão de permanente é que a gente não pode extrair a, a Defensoria Pública do nosso texto constitucional. Não é uma cláusula pétrea, tá? Não, pelo menos não diretamente. Funciona assim, a gente viu que ela serve para proteger aos necessitados. A gente viu que a Constituição fala, olha, é um instrumento como expressão do nosso regime democrático. Quer dizer que se eu tirar ela da existência, o meu regime democrático estaria sendo afetado. Então a gente não pode tirar a sua existência, tá? Isso não quer dizer que a gente não possa alterar as suas atribuições, ampliar, né, o seu leque, como a gente fez aí com a emenda constitucional em 2014, perfeito? Então, tomar cuidado com essas coisas. Eu até trouxe um julgado, olha só. A Defensoria Pública nos Estados tem autonomia funcional e administrativa em cabível relação de subordinação a qualquer secretaria do Estado. Porque alguns estados, né, a gente tem a DPU, que atua em âmbito federal,
e temos a Defensoria Pública dos Estados, que atua dentro de cada estado. Alguns estados, eles queriam subordinar, por exemplo, a questão dos gastos, né, a questão financeira, né, a gestão dos recursos, a questão de autorização para concurso, à Secretaria de Finanças do Estado, por exemplo. Não pode. Por quê? Veja, dentro do Estado, vamos pegar um exemplo. Dentro do Poder Executivo Federal, a gente tem os ministérios, que cada um vai administrar uma pasta correspondente. Dentro dos estados, a gente não tem um ministério, a gente tem as secretarias. Então, a gente tem Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Finanças e por aí vai. No município tem a mesma coisa, não tem? Então, quando o Estado quer subordinar que atos da Defensoria Pública precisam aí de autorização, precisam de ratificação de uma secretaria, ela estaria subordinando a essa instituição à vontade do Poder Executivo. O que não pode, ela é uma função, ela é uma instituição independente que vai exercer suas funções institucionais. Perfeito? Então é por isso que a gente entende que ela é uma instituição independente e não está vinculado nem a nenhum poder, nem a nenhum ente ou órgão estatal. Aí olha só que legal. Quando a gente fala poder, a gente fala aqui de quem? Legislativo, executivo e judiciário. Então a gente sabe que ela não é um poder porque não pertence a nenhum desses. É um quarto poder? Também não. Poderes são só esses três. Ela não é um ente. Quem é um ente? Ente é a União, Estados, Distrito Federal e municípios. A Defensoria Pública não se equipara a um ente. E também não é um órgão, tá? Um órgão público é uma unidade com atribuições específicas, tá? E a Defensoria Pública, na verdade, é a própria instituição que tem vários órgãos dentro. Perfeito? Então, por esse motivo, gente, por ela não estar vinculada a ninguém, ela pode exercer livremente suas atividades. Ela pode, inclusive, ajuizar muitas das suas ações são contra pessoas jurídicas de direito público. Existem muitas ações que os defensores públicos ingressam contra o município, por exemplo. Tem bastante aí. Os defensores aqui comentam, olha, a maioria dos nossos processos são, inclusive, contra o poder público. Então, não tem. Imagine se fosse vinculado ao poder executivo. Não poderia ingressar ali contra, por exemplo, contra o governo do estado ou ao governo federal, né? A mesma coisa, legislativo e judiciário, enfim. Bem importante você saber que a gente tem a Defensoria Pública Federal e nós temos a Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, perfeito? Não existe uma Defensoria Pública no âmbito dos municípios. Ah, professor, mas aqui na minha cidade tem. É verdade. Só que ela é ou é a Defensoria Pública da União ou é a Defensoria Pública do Estado, que tem uma unidade de lotação de defensores públicos aí no seu município. Né? Ah, mas eles ficam dentro da prefeitura. Tudo bem. A Defensoria Pública, ela geralmente não tem estrutura realmente. Então, principalmente no começo, ela pega espaço cedido dentro dos órgãos públicos, dentro do fórum, dentro do Ministério Público, dentro da prefeitura municipal ou de um prédio da prefeitura, porque não tem recursos para ter um prédio próprio. Então ela pega emprestado, ela é cedido. Muitas vezes, inclusive, a prefeitura municipal, ela vai ceder servidores, vai ceder estagiários para que deem apoio às funções da defensoria. E isso não torna nada vinculado. Né? Inclusive, né, não impede que a prefeitura ingresse ali contra o Poder Executivo Municipal. Aí o prefeito, pô, mas eu cedi o prédio e eu estou colocando servidores aí para apoiar, você vem me ferrar? Ele pode exercer a sua função livremente contra qualquer pessoa de direito público ou de direito privado ou pessoas particulares, tá? Isso não tem problema, perfeito? É bom você pegar nota disso que é bem importante. Tá? Olha só. A defensoria é, portanto, um instrumento de concretização dos direitos e liberdades que são titulares das pessoas carentes e necessitadas. Nesse contexto, não pode, por exemplo, norma
estadual atribuir à Defensoria Pública, né, a defesa judicial de servidores públicos. Perfeito? Não pode. A gente até fez uma questão em outras aulas falando sobre isso. A Constituição Federal vigente situa a Defensoria Pública onde? Tá? É uma questão que ela foi adaptada, é claro, porque em 2014 ela teve alteração, mas, enfim, não mudou a sua essência. Então, vamos lá. Está dentro do poder judiciário? Não, né? Senão ela pertenceria ao poder judiciário. Dentro do executivo? Não. Dentro do legislativo? Não. Aí temos aqui, ó, a letra E. Como órgão de cooperação das atividades do executivo? Se fosse assim, estaria subordinado ao executivo. Sobrou a letra E, aqui, a letra C, desculpa. Né? Então, em capítulo especial, fora da estrutura dos demais poderes da República. Exatamente. Ela vai estar ali, sabe como é que? Né? Dentro das funções essenciais da Justiça, juntamente com então, tem a Defensoria Pública, Ministério Público, tanto MPU quanto o Ministério Público dos Estados, e Advocacia Pública e Privada. Vai estar junto dentro desse capítulo. Tem questões de prova que perguntam, né? A exemplo do Ministério Público, a Defensoria Pública está situada no capítulo das funções essenciais da Justiça, né? Vai te perguntando algumas coisas. Outra questão aqui. Lei estadual que vincule a Defensoria Pública do Estado à Secretaria desse mesmo Estado não contraria dispositivo constitucional, pois a vinculação não impede a independência funcional. Tá? Gente, está errado, né? Como a gente viu, se uma lei estadual colocar a secretaria, né, a Defensoria Pública vinculada a uma secretaria, ela contraria, sim, aqui dispositivo constitucional. Perfeito? Pois, de fato, essa vinculação impediria, sim, a sua plena independência funcional. Perfeito? Então, é uma questão que está errada.